Oi, gente, como vocês estão? Hoje vamos falar sobre o desfraude e o desespero que o desfraude, essa fase, traz para as mães. Já vi vários posts, vários comentários de mães falando sobre isso, o sofrimento e a preocupação que vocês têm na hora de tentar ensinar a criança a ir pro piniquinho e o que a psicologia, vai falar sobre isso. Na verdade, a psicanálise, que é a minha abordagem dentro da psicologia, a minha abordagem é a psicanálise e ela estuda o momento do desfraude com muita profundidade. Ela fala muito sobre isso, porque ao contrário do que a gente pensa, a gente olha de fora a situação e, enfim, a gente acha que é simplesmente ali tirar da fralda, colocar no piniquinho, enfim, a gente não vê muito o que tem por trás, mas essa é uma das etapas bem importantes do desenvolvimento psicológico da criança. E eu vou tentar trazer isso para vocês, por mais que seja, assim, falando sinceramente, por mais que seja algo complexo dentro da psicanálise, as discussões são abstratas e são complexas, mas eu vou tentar trazer isso de uma forma leve, tentar comentar com vocês para que as mães entendam o que tá envolvido nessa fase, que etapa do desenvolvimento a criança tá e por que vocês sofrem tanto com isso também, que tá muito envolvido, tá? Então vamos lá. Bom, dentro do desenvolvimento psicológico da criança, se vocês até, não sei se já ouviram falar sobre Freud, as fases oral, fase anal, fase fálica, são fases dentro do desenvolvimento da criança que ela tem marcos importantes, né? Então, são etapas importantes para ela avançar na vida e chegar na maturidade. No início, a gente tem a primeira fase, que é a fase oral, e como vocês já sabem, o bebê leva tudo na boca, é a fase da amamentação também, né? Muito importante. Então, tudo ele leva na boca, tem tudo isso, mas a fase que a gente vai falar hoje é a fase anal, e por mais que a palavra seja estranha, né, chamar a fase dessa forma, ela tá envolvida com o desfraude e com esse momento que a criança vai aprender a controlar o esfíncter. O que é o esfíncter? É a musculatura do ânus, né? Então, o que acontece? Vamos lá. Quando o bebê ele nasce, o recém-nascido, ele nasceu, ele não tem controle sobre a maior parte do corpinho dele. Ele não tem controle sobre a musculatura, ele não tem coordenação motora. Para vocês terem ideia, eles não têm controle nem na musculatura ocular, que é dos olhos. Por isso o bebê recém-nascido, ele não enxerga a gente, ele vê as imagens duplas e totalmente embaçadas, porque a retina ainda não está ajustadinha, a musculatura dos olhos ele ainda não está totalmente desenvolvido a ponto dele conseguir focar, desfocar, ver uma distância longa. Então o recém-nascido ele só vê 30 centímetros, ele vê na hora da amamentação o rostinho da mãe, mas de longe ele já não vê. Então esse é um dos exemplos de que o bebê, quando ele vem, muitas partes do corpinho dele, ele não tem controle e até as musculaturas ou o que é involuntário, né, que ele, do funcionamento, ele ainda não consegue. Então, ele vai passando por etapas, conforme vai passando os meses de vida, os aninhos de vida, ele vai adquirindo, ele vai aprendendo a ter coordenação motora, a ter a questão da musculatura, de ouvir, de falar, de enxergar, de sentir o cheiro, os órgãos do sentido começam a ficar mais apurados, tudo isso é desenvolvido. Nessa época da fase anal, que aí a gente entra em torno dos 2 aninhos de idade, né, ao redor dessa idade, 2 aninhos, é a fase que ele vai aprender o quê? Ele vai aprender a lidar com a musculatura do ânus,
né? Que é o esfíncter. Esse é o nome, esfíncter. Então, nós adultos, pra gente é muito normal, porque toda vez que a gente tem, enfim, que ir no banheiro e toda a questão de fazer as nossas necessidades, a gente tem a musculatura do esfíncter bem desenvolvida, a gente faz as nossas necessidades com muita tranquilidade, é algo que já está aprendido, mas a gente não nasceu pronto. Então, nessa fase anal é quando a gente aprende a lidar com essa musculatura e controlar ela, né? E controlar. Se vocês até verem sobre a anatomia, é um músculo que ele faz os movimentos pélvicos para poder empurrar as fezes, e a gente, de certa forma, tem um controle sobre isso. A gente tem uma força, uma força muscular nessa região. E eu sei que, enfim, discutir sobre tudo isso às vezes é um pouco estranho, mas isso tudo faz a gente entender a questão da criança. Por quê? Ela, então, ainda está aprendendo a fazer esse controle. Por isso, é tão importante a gente respeitar as idades, os momentos certos, o momento da criança para tirar ela da fralda. Porque se a gente tentar adiantar esse processo, se a gente tenta introduzir o desfraude quando ela ainda não está preparada, quando ela ainda não tem controle sobre o corpinho dela, sobre os músculos, sobre toda essa região, a gente vai trazer muita ansiedade para ela, porque ela não consegue lidar e aí ela vai sofrer porque ela ainda não consegue lidar. Então, sempre que a gente, tente trazer algum ensinamento para a criança, por exemplo, quando a gente vai começar a dar papinha, é só após os 6 meses de idade. Por que é após os 6 meses? Porque todo o desenvolvimento dela, trato digestivo e tudo mais, até a capacidade dela de mastigar, tudo isso tem que estar desenvolvido para eu introduzir o alimento. Se eu introduzo antes, também eu acabo atropelando a criança. No desfraude é a mesma coisa. Eu vou trazer a questão do desfraude quando ela começar a me mostrar sinais de que o corpinho dela já está ficando mais preparado para lidar com aquilo. Então a gente vai e traz a questão do desfraude, e na psicologia, dentro do psicológico da criança, na fase anal, o que está acontecendo? A gente falou do corpinho, Agora o que está acontecendo na questão do psicológico? A criança de 2 anos, ela ainda é muito egocêntrica. O que eu quero dizer com isso? Conforme ela vai crescendo, a criança vai entendendo que tem muitas pessoas ao redor e que ela tem que pensar nos outros, que ela não pode ser egocêntrica, que ela tem que começar a compartilhar, tem que começar a dividir, que ela precisa do amor dos outros, que ela precisa que os outros, os amiguinhos ou a família aceite ela, mas ela só aprende isso depois. Quando ela é pequenininha, ela ainda não entende, ela ainda não tem essa noção das pessoas ao redor, então ela ainda é muito egocêntrica. Isso não tô dizendo de uma maldade, a maldade adulta, aquela pessoa egocêntrica, igual a gente fala aqui no mundo adulto. Não é o mundo adulto, é o mundo infantil. O egocentrismo dela quer dizer que ela é mais voltada para ela mesma, E ela tá começando a aprender a lidar com o outro, com as outras pessoas, através da mãe. Então, a mãe é a primeira intermediadora da criança com o mundo. A mãe é a primeira pessoa que a criança vai testar tudo. A criança vai testar o que acontece com você se você ficar chateada, se você fica frustrada, se você fica irritada, o que acontece se você fica feliz ou não. Então, na relação entre vocês dois, a criancinha e você, ela vai começar a testar muitas coisas, muitas habilidades sociais. E isso não é algo ruim. Mesmo quando ela testa a gente do jeito provocativo, não é ruim, porque a única forma dela atingir a fase madura da vida, ser uma adulta madura,
É ela sabendo lidar com todos os impulsos dela, com todos os desejos dela, com todas as habilidades dela, inclusive com as habilidades provocativas. Ela precisa aprender a lidar com isso, até porque, como vocês sabem, na vida adulta demanda muito de uma força nossa, né, para lidar com o chefe, para lidar com família, para lidar com contas a pagar. A gente precisa ter esse nosso lado também que negocia, que provoca, numa medida saudável. A gente tem isso na fase adulta, só que a gente só tem isso porque a gente aprende quando a gente é pequenininho. Então esse é o momento que ela vai aprender, vai começar a aprender a lidar com habilidades sociais, e ela vai fazer isso com você. Então o que a gente vê? A criança no desfraude, ela começa a perceber que quando ela vai no piniquinho, quando ela faz cocô normal, da forma saudável, na quantidade, com a frequência que vocês, mães, já sabem, quando tá indo tudo bem e quando, ai meu Deus, ela não vai no piniquinho, ela não faz cocô, tô desesperada, né? A criança, ela percebe essa diferença na preocupação de vocês. Quando vocês estão muito felizes, porque a criança foi no piniquinho, fez tudo certinho, e ela se limpou certinho, e ela tá fazendo cocô com uma frequência saudável, então vocês ficam muito contentes. Agora, quando a criança, ela não vai no piniquinho, ou ela segura, ela retém as fezes, e ela não vai, e ela não... Enfim, vocês sabem o que acontece, né? Vocês ficam muito preocupadas. E muitas mães ficam muito preocupadas com essa fase, né? É uma questão de saúde, e a criança, ela percebe isso. Então, o que vai entrar em cena nessa situação? E, gente, tentem compreender de uma forma muito leve isso, né? Não é igual ao mundo adulto, né? É o mundo infantil que a gente está falando. Mas o que vai entrar em cena aqui? A criança, ela joga, ela testa. Então, ela vai testar quando ela quer te presentificar e deixar você feliz. E aí ela vai no piniquinho e ela faz tudo muito bonitinho, né? E ela vai também te testar quando ela não quer te presentificar. Então ela retém, ela não vai. E aí ela vê você em todo o sofrimento. Então, o que a gente, né, o que isso tudo quer dizer? Quando você vê um post, quando você vê uma mãe falando sobre como tá sendo desesperador para ela, ou difícil para ela lidar com o desfraude, isso é uma coisa completamente natural. Por que o desespero é natural? Porque é exatamente isso que tem que acontecer na fase da criança. É o momento que ela não só está aprendendo a ir no piniquinho, não é só isso. Ela está aprendendo a lidar com você e com as outras pessoas, utilizando da boa vontade dela e utilizando do teste que ela faz com você. Entendem? Então, é um momento que não é só sobre o piniquinho, é sobre a fase que a criança se encontra e o que ela vai utilizar nessa fase, né? Para lidar com a mãe. É o momento do desfraude. O que eu quero tranquilizar com vocês com tudo isso? Número 1, o ponto mais importante que eu quero trazer de tranquilidade é o seguinte: se você tá nessa situação de ficar completamente preocupada e desesperada e fica nervosa e acha que tem alguma coisa de errado, é aqui que eu entro para dizer para vocês: fiquem tranquilas, fiquem tranquilas. A criança, ela tá em um momento em que ela vai reter muito e não vai no piniquinho, em outros momentos ela vai. E isso é muito um jogo do desenvolvimento dela. Então isso faz totalmente, completamente parte do desenvolvimento dela. É muito natural vocês ficarem preocupadas. Isso não quer dizer um grande
um grande problema, vocês podem ficar mais tranquilas em relação a isso. Eu sei que é um pouco misterioso esse mundo psicológico quando a gente fala sobre isso da criança testar e tudo mais. É uma coisa que fica um pouco confusa, né? Como assim a criança me testa? Vocês sabem que a criança testa. E o momento do desfraude é essa oportunidade que ela lida com a mãe através do pinico, porque ela percebe que o pinico, o desfraude, o cocô é algo importante para você. É algo que você se preocupa, é algo que você deseja, você quer que a criança faça, né? Você pede para a criança fazer, você leva a criança lá para fazer. E aí que entra o jogo da criança, e não é um jogo maldoso, não é um jogo egoísta, não é nada disso. Mas é uma questão do desenvolvimento dela, de ter momento em que ela quer te presentificar e ela vai aceitar numa boa fazer isso, e tem momento que ela vai falar não, agora não, né? E ela testa. Então, assim, tem toda uma questão nesse desenvolvimento. E aqui, gente, eu tô falando pra vocês de uma forma, vamos dizer assim, mais superficial, tá? Eu tô tentando traduzir, eu tô tentando deixar isso de uma forma fácil de entender e leve, mas é um pouco superficial o nível que eu tô pegando com vocês, para também não virar, né, toda uma psicanálise, uma loucura aqui, mas com a minha intenção, o meu objetivo é de trazer essa tranquilidade, porque eu já vi muitas vezes as mães achando que tinham algo errado. Tem algo errado, meu Deus, eu tô desesperada, enfim, perde noite de sono, e eu sei do sofrimento que isso é pra mãe. Então, o meu objetivo é a mãe, é trazer essa paz, essa tranquilidade pra mãe, e por isso eu fiz esse vídeo pra vocês. Comentem comigo se vocês acham que faz sentido, o que vocês percebem, às vezes na situação da casa, vocês percebem isso, o momento em que a criança te testa ou não. Comentem comigo se vocês percebem isso, ou se vocês discordam e acharam que isso na sua casa é muito mais tranquilo, enfim, tá? Qualquer pergunta, se ficou confuso, me mandem também, tá bom? Mas é isso, de modo geral, eu espero que tenha ficado um pouco mais visível para vocês sobre esse momento, né? E isso possa ajudar e aliviar um pouquinho, tá bom? Um beijo, gente. Até a próxima!